Olá pessoal, estarei demonstrando a vocês neste tutorial como fazer o compartilhamento de arquivos e internet pela máquina virtual. Estou usando como hospedeiro o sistema operacional Linux e a minha máquina virtual será uma máquina com Windows 7, ok? Creio que vocês já sabem fazer toda a instalação do VBox, né? Eu estou utilizando o VirtualBox, vamos inicializá-lo aqui. Eu não vou demonstrar nesse vídeo aula como fazer a instalação, uma posterior eu farei. Estou usando a instalação Windows 7, básico, sistema 512 de RAM e tal. Antes de você fazer, depois que você faz a instalação do VirtualBox, eu estou usando a versão apenas para fins de compatibilidade, 4.1.12. Assim que você faz a instalação do VirtualBox, a primeira coisa que você faz antes de instalar qualquer SO é você vir no arquivo, nas preferências e em rede. Isso, essa extensão exclusiva não está lá criada, ok? Você vai criá-la. Aqui eu vou criar mais uma que vai aparecer com a extensão VBoxNet 1. Se não existisse essa aqui, ela estaria VBoxNet 0, ok? Eu vou excluí-la, porque eu não quero adicionar essa nova. Vocês vão apenas deixar o VBoxNet 0. Vou cancelar, que eu não quero fazer alteração. Ok, após isso, você vai instalar o seu sistema operacional, qualquer a versão que você queira. No meu caso, o Windows 7. Depois de instalar o seu Windows 7, você vai vir nas configurações aqui, sem arquivo, ok? Rede. Aqui nós temos 4 adaptadores que podem funcionar na minha máquina virtual. Adaptador 1, 2, 3 e 4. Primeiramente, eu vou mostrar para vocês uma coisa. Se eu habilitar a placa adaptador 1, habilitar a placa de rede aqui. Se eu colocar em modo NAT, o que eu tenho no modo NAT? No modo NAT eu vou ter o compartilhamento de arquivos na minha rede interna, ok? Eu não vou ter acesso à internet, apenas rede interna. Isso vai ser o que eu irei fazer agora de início, ok? Vou cancelar e vou inicializar a minha máquina virtual. Aguardar um momento. Com a configuração NAT habilitada, eu vou ter somente acesso aos arquivos e à rede de arquivos, se no caso tiver mais de uma máquina na minha rede configurada. Vamos aguardar mais um momento. O Windows está inicializando. Aí. Pronto, carregado no meu sistema operacional virtual. Primeiramente, eu vou mostrar para vocês o que faz o modo NAT. Aqui. Como todos podem ver, eu tenho a minha rede pública que está conectada no meu PC virtual, que ele localiza a rede. A partir daí não tem conexão com a internet, apenas rede local. Vamos configurar aqui. É uma rede local no padrão de 100 megabits. Aqui eu tenho o meu gateway. Esse gateway é a minha máquina real, ok? O meu host com Linux. Aqui, 100 megabits não, 1 gigabits, né? A velocidade do barramento aqui da minha placa. Ok, agora vamos configurar aqui para vocês verem aqui, ó. No momento que eu já entro, eu vou refazer toda essa conexão, vou desconectar. Aqui, ó, olha só, a rede. A rede, podem ver que ele já localizou 3 computadores, né? Sendo a minha máquina virtual, a minha máquina real e o sistema de compartilhamento do VirtualBox, que foi aquele que eu criei logo de início, lembra? Eu vou nas configurações do próprio VirtualBox, arquivo, configurações, tal, rede, adicionar lá, como eu fiz. Após fazer isso, eu tenho que especificar o que eu quero compartilhar, né? Aí eu vou vir aqui, ó, dispositivos, adaptador de rede, pastas compartilhadas, ok. No caso, a minha já está criada, eu não vou modificá-la, eu apenas vou, aqui estará vazio, vocês vão clicar nessa pastinha com mais, eu vou apenas editar. Isso, o que vocês vão ter que fazer? Aqui vai estar aqui, ó, vai estar em branco nos seus, e vocês vão vir em outro, aqui. Isso, se aparecer esse modo raiz aqui, modo árvore, vocês vão vir aqui, ó, se estiver assim, vocês vão vir em Home,
que é a sua pasta de arquivo principal do seu sistema, no caso Linux, claro, e vão vir aqui, ó, Linux, Home, o que tiver dentro de Home é o usuário que você criou, ok? Basta dar apenas um clique aqui. Se você clicar em qualquer uma das outras pastas, ele vai compartilhar essas pastas, que não é o meu caso. Então, eu vou clicar aqui na minha pasta usuário, eu vou cancelar, né? E vocês vão habilitar essas duas opções. Tornar permanente, para toda vez que você logar no seu Windows, ele vai estar aqui, e montar automaticamente, que para, eu vou cancelar, mas no seu caso é ok. Aqui. Quando vocês fazem isso, eles vão vir ou montar automaticamente aquilo que estava aqui, que eu excluí. Aí, acessando a rede. Lembre-se que pela rede eu não vou acessar minha máquina real nunca. Olha só. Não eu consigo acessar nenhum arquivo dela, porque eu criei aquele item lá de início justamente para criar isso aqui, ó. O sistema virtual de compartilhamento. Olha só. Uma vez aqui, a pasta que eu compartilhei está aqui. E aqui eu tenho todos os meus arquivos, né? Posso acessar todos os meus programas aqui, instalar programas na minha máquina como se fosse uma máquina real, como se isso aqui fosse apenas um HD externo. Lembrando que após o compartilhamento de arquivo, só irá aparecer aqui após a reinicialização do seu sistema operacional, ok? E a rede só vai funcionar se na central de rede de compartilhamento, alterar a configuração de compartilhamento avançado, estiver habilitada todas as opções. Esta, compartilhamento de arquivo, compartilhamento, estiver tudo habilitadinho, bonitinho, aí ele vai funcionar aqui, ó. Ok, né? Isso é básico. Tudo bem. Após isso, eu não tenho conexão com a internet, eu tenho apenas rede, né? Agora eu vou demonstrar para vocês, para fazer essa alteração eu tenho que desligar minha máquina virtual. Eu vou demonstrar como se faz para mim acessar um SGBD, no caso o MySQL, utilizando a máquina virtual para conectar com a máquina real, no caso meu host Linux. Ok, após desligar minha máquina, eu vou nas configurações dela, rede, adaptador 1, eu tenho que habilitá-lo, porque vai ficar em modo na minha rede interna. Se eu desabilitar isso daqui e se eu habilitar isso aqui, colocando em modo bridge, que é para ter o compartilhamento de internet, eu vou ter internet e não vou ter a rede. Então, por isso que nós habilitamos sempre duas placas, uma em modo NAT e uma placa em modo bridge. O modo bridge serve justamente para criar essa ponte entre a minha máquina virtual e a minha máquina real, habilitando assim a minha interface que eu vou escolher aqui, ó. Como eu estou usando a internet Wi-Fi, eu tenho que habilitar a minha WLAN. Se eu estivesse usando a internet via cabo, cabeada, eu ia usar a minha ET0. Para que isso aqui? Se eu errar aqui, colocar isso aqui, sendo que eu estou usando uma internet sem fio, eu não terei internet, ok? Porque ele vai tentar buscar a internet da minha interface cabeada e não vai conseguir achá-la. Então eu especifico qual que eu vou usá-la. Avançado, não precisamos preencher nada, porque isso aqui é tudo virtual, não tem essa necessidade. Se você quiser mudar o MAC, né, fica a sua escolha. Isso aqui é um MAC padrão criado pela própria máquina virtual, ok? O mesmo se aplica aqui no NAT. Habilitadas as opções em NAT, adaptador 1 e adaptador 2 em placa em modo bridge, eu vou dar ok, né? E isso deu uma atualizada. Agora eu vou startar novamente a minha máquina virtual. E após esse processo, ela estará funcionando. Por enquanto ela inicializa, vamos abrir aqui o MySQL, que eu quero demonstrar para vocês a conexão via máquina virtual acessando um banco de dados na minha máquina real. Ok, agora vamos... Só um momento. Esses são os meus arquivos, que são arquivos padrões do MySQL. Até o momento não foi criado nenhum, é apenas de modo para exemplificar que eu vou acessar o meu SGBD usando a minha máquina virtual. Ela já está inicializada. Como podem ver, olha só, ele já criou a conexão com a internet. Ó, já tem internet, ok? Aqui, bonitinho. Como eu já tenho internet, essa aqui foi a rede que foi criada, ok? Padrão 1 gigabit. Olha só, como ela é
em modo bridge, ele está usando a minha interface de wireless, sempre inicializará com IPs 192.168.0.1 como gateway, ok? A partir daí, porque é o modo bridge usando a WLAN. Como esse aqui é um NAT, usa a interface como se fosse uma interface cabeada, né? Padrão 10.0.2.1. Não vem ao caso. Mas tudo bem, agora vamos, como eu tenho internet, vamos verificar, né, se realmente a internet está funcionando. Eu vou abrir o Explorer, porque é uma porcaria, esse navegador que todo mundo sabe. Apenas essa máquina virtual, não é do meu uso padrão. Como todos podem ver, o Explorer está funcionando perfeitamente. Dando uns lagzinhos, como sempre. Vamos fechar. Agora vamos fazer a comunicação. Opa, parece que não. Vamos fazer a comunicação entre a minha máquina. Vou apenas criar uma conexão com o modo teste. Muito importante isso aqui, se vocês um dia forem trabalhar com SGBD, que é o meu caso aqui. Eu estarei... aqui estava, se não me engano, vamos fazer de novo, que eu esqueci. Aqui, localhost, eu vou colocar o nome de teste, localhost, ou seja, é a minha máquina, essa virtual. Se eu fazer o teste aqui, ele não vai dar certo, vai ficar tentando e vai dar erro, ok? Como o meu SGBD está na rede, está na minha máquina real, eu vou colocar o IP gateway dela, que é o 10.0.2.2. Ok? Isso aqui para me acessar a minha máquina real. Tanto é que ali fala, né? Hostname ou IP address 10.0.2.2. Agora ele vai tentar e vai dar conexão. Ok. Eu vou dar ok, né? Aqui, olha só. Esses mesmos arquivos são os mesmos que estavam lá no meu SGBD MySQL, né? Apenas para modo de conferência de que eu consegui tanto acessar os meus arquivos aqui, ó. Lembrando-se que, ó lá, lembra? Como eu marquei aquela opção de montar automaticamente, ó lá, já montou. E aqui, como eu compartilhei a rede, já vai acessar. E você pode acessar sempre aqui, ok? Aqui, ou pelo meu computador, aqui também, dá no mesmo, ok? Demonstrei a vocês nessa videoaula como ter internet, arquivos compartilhados, né, e configuração utilizando a máquina virtual, o VirtualBox. Vou desligar a minha máquina virtual. Guardar um momento. Ok, máquina encerrada. E é isso aí, pessoal. É uma configuração simples, né? Porém, muitas pessoas não fazem esta configuração aqui de início, né? Que é muito importante para você obter aqueles arquivos compartilhados e aqui, não é? As configurações da rede, pasta compartilhada que eu demonstrei para vocês nesse tutorial. Opa! Valeu, pessoal. Até mais.